Howard Phillips Lovecraft, ou simplesmente H.P. Lovecraft, é hoje talvez um dos escritores de fantasia e horror mais conhecidos em todo o mundo. Se você gosta de RPG ou jogos de tabuleiro, vê filmes ou desenhos, ou lê quadrinhos ou histórias que contêm cultos malignos, criaturas melecosas e cheias de tentáculos de outra dimensão, você provavelmente está consumindo uma obra inspirada em H.P. Lovecraft. Mas quem foi esse homem que inspirou tantas histórias pavorosas? É o que vamos descobrir graças a essa biografia do S.T. Josh, publicado pela editora Edra e com tradução de Bruno Gambaruto. Eu sou o Diego, livreiro, crítico literário, professor e apaixonado por livros. Venham comigo descobrir a fascinante vida de H.P. Lovecraft. Lovecraft nasceu em 1890 e morreu em 1937 na cidade de Providence, estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Talvez a sua maior contribuição para o gênero do horror tenha sido a criação do horror cósmico, ou seja, aquele horror que vem da constatação da absoluta insignificância da raça humana frente à vastidão do universo. Então, nas suas obras, é muito comum a sensação de terror e loucura dos personagens vir dessa constatação dolorosa para o nosso ego, de que somos uma espécie insignificante, muito pequena, e que jamais iremos ser capazes de compreender a vastidão do universo. Então, muitas das suas principais criações são raças ou seres alienígenas infinitamente poderosos e incompreensíveis para nós meros humanos. A sua principal raça alienígena são os grandes antigos, criaturas muito poderosas, muito mais antigas que a humanidade e que nos olham, no máximo, com uma certa condescendência, certos da nossa insignificância. Entre eles, destaca-se a sua maior criação, que é o gigante polvo-dragão, cujo nome não foi feito para ser pronunciado por lábios humanos, mas que é tradicionalmente transcrito com as sílabas Cthulhu, Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu, 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 Cthulhu. Esse aí. Após o reconhecimento póstumo de sua obra, a vida e as opiniões de H.P. Lovecraft foram sendo objeto de um interesse crescente, e até de uma certa mistificação. Tanto que hoje, muito do que sabemos sobre eles, muitas vezes, não passa de um estereótipo, de uma caricatura do homem real. É por isso que é muito interessante essa biografia aqui do Josh, publicado pela Edra, que o autor é um dos principais especialistas na obra do Lovecraft. Então ele faz uma extensa pesquisa da vida dele. Então ele faz um levantamento das cartas que ele escreveu, também dos seus amigos, pega entrevistas, fala muito do clima cultural e político da época. Então essa com certeza será a biografia mais completa do Lovecraft que você vai encontrar por aí. O que sai da leitura dessa obra é a imagem de uma pessoa muito mais contraditória, complexa e interessante do que poderíamos imaginar. Muito além daquele estereótipo que nós normalmente associamos do Lovecraft como um esquisitão, recluso, que evitava o contato humano. Como o Josh mostra, essa é uma imagem válida apenas para um período muito curto da vida do Lovecraft. Logo após o final da sua adolescência e da morte da sua mãe, quando ele realmente teve um colapso nervoso, e evitava o contato com todo mundo, e andava pelas ruas de cabeça baixa, evitando o olhar das pessoas. Mas, como o próprio autor demonstra ao longo do livro, o Lovecraft, ao longo da sua vida, tentou constantemente encontrar seu lugar no mundo. Tentou e conseguiu fazer amigos, tentou levar uma vida plena e realizada. Então o autor fala muito em detalhes, da vida conturbada do Lovecraft, da relação estranha que ele tinha com a mãe, dos seus amigos, do seu casamento fracassado com a Sonia Green, que eu não vou me estender aqui porque me alongaria demais. E outra coisa também, que é um ponto para o Lovecraft, é que ele ao longo de sua vida constantemente reavaliou suas opiniões anteriores, muitas vezes mudando suas opiniões de certa forma até mesmo radical, mas não todas. Então, sim, Lovecraft foi racista, de um racismo muitas vezes intolerável para nós, porque não era apenas contra negros, judeus, mas também contra portugueses, italianos. Já foi dito que muitas das suas obras são uma metáfora do perigo
da invasão de raças estranhas, ou seja, dos povos imigrantes, nos Estados Unidos, ameaçando a homogeneidade daquele mundo branco anglo-saxão que ele tanto prezava. Então, por exemplo, no seu conto A Sombra sobre Innsmouth, ele fala dos riscos, dos perigos da miscigenação ou do tráfico profano com aquelas criaturas. Mas esse racismo, muito mais radical, muito mais veemente na sua juventude, foi se atenuando ao longo dos anos. Então, embora nunca tenha renegado completamente o seu racismo anterior, o Lovecraft passou por várias situações contraditórias que colocavam em xeque as suas convicções anteriores. O caso mais famoso, né, acho que todo mundo conhece, foi o casamento dele com uma judia, a Sonia Green. E tem um outro caso em que o Josh relata da amizade do Lovecraft com um escritor judeu chamado Samuel Loveman, que eles tiveram relações cordiais ao longo de anos. E o Loveman nunca desconfiou que o Lovecraft era racista. Ele só soube do antissemitismo do Lovecraft anos depois do Lovecraft ter morrido. E por isso começou a achar que ele era um hipócrita. Mas eu acho que a explicação é muito mais complexa que isso. Se você não tem contato com uma certa pessoa, uma certa cultura, é muito fácil você ter uma imagem estereotipada dela, uma imagem negativa. Mas quando você passa a conviver com ela frequentemente, passa a descobrir que até que vocês têm coisas em comum, então as suas opiniões entram em contradição com a sua própria existência. E aí ou você renega isso, ou você tenta separar as duas coisas e não pensar muito nisso. Acho que o que o Lovecraft fez foi isso. Manteve seu antissemitismo como uma opinião pessoal, mas não deixou isso interferir nas suas relações diárias. E o Josh também não esconde outros fatos desagradáveis do Lovecraft. Por exemplo, as suas várias vezes em que ele elogiou Hitler e Mussolini, por, segundo ele, estarem lutando para salvar a cultura branca europeia. Mas também, e aí eu acho que a parte mais interessante do livro, é que mostra como o Lovecraft, ao longo da sua vida, empreendeu vários esforços para superar suas próprias limitações, suas neuroses, para tentar viver uma vida plena. Como eu disse, o Lovecraft foi o criador do gênero do horror cósmico. O problema disso é que essa perspectiva pode facilmente levar você para o niilismo, para uma negatividade absoluta. Pois, se somos apenas uma espécie transitória e insignificante, então nada vale a pena. Tudo é insignificante. Então a vida não merece ser vivida. Então, por um tempo, o Lovecraft adotou essa perspectiva. E isso levou a sofrer muito. Mas ele logo tentou superar isso e encontrar um sentido na vida. Não na religião ou no misticismo, mas nele mesmo. Pois a vida pode ser algo frágil e efêmero, mas é tudo que temos. Então cabe a nós fazermos o que pudermos com ela aqui nesse tempo que nos é dado. Então, o Lovecraft, após o colapso nervoso que ele teve na adolescência e o começo da sua vida adulta, ele passou a atuar no jornalismo amador, passou a conhecer outras pessoas, a se corresponder com amigos, a viajar na medida do possível, casou-se, ou seja, então ele tentou preencher a sua vida de forma que fizesse ele feliz. O capítulo mais interessante que eu achei do livro, e que talvez seja surpreendente para quem tem do Lovecraft apenas aquela imagem estereotipada de ermitão solitário, foi o Preocupando-se com a Civilização, em que o Josh fala da evolução política do pensamento do Lovecraft ao longo dos anos 29 até 37. Não por acaso, ele começa no ano de 29, em que houve o colapso da Bolsa de Valores de Nova York e uma crise econômica sem precedente nos Estados Unidos. A crise de 29 também evidenciou o fracasso do liberalismo político e econômico para solucionar os problemas de desemprego, miséria e recessão econômica. Isso fez com que a intelectualidade da época buscasse outras soluções para os problemas sociais dos Estados Unidos. Muitos se voltaram para o marxismo, outros para o fascismo, muitos ainda apoiavam os esforços do presidente Franklin Roosevelt e seu New Deal para tentar resolver a crise econômica. Lovecraft, como ele mesmo confessa numa carta, era um conservador adepto do liberalismo econômico, mas a crise de 29 também o obrigou a mudar sua perspectiva. Eu era um Thor inflexível por razões única e exclusivamente de tradição e antiguidade, e porque nunca havia verdadeiramente refletido sobre a sociedade e a indústria e o futuro. A depressão,
e a concomitante disseminação de seus problemas industriais, financeiros e governamentais foi um duro golpe em minha letargia e me levou a reexaminar os fatos da história à luz da análise científica fria, desprovida de sentimento. E não demorou muito para que eu visse o idiota que eu fora. O pensamento do Lovecraft seguia linhas muito peculiares. A principal preocupação dele era com a preservação do legado cultural. Mas ele percebeu que a preservação desse legado não seria possível sem resolver os problemas do presente. Então, se até o fim da vida dele ele odiou a Rússia bolchevique, em grande parte pela destruição da antiga cultura russa causada pela Revolução, ele, por outro lado, também viu a necessidade de atacar os problemas sociais da época, como o desemprego e a miséria, por medidas que extrapolavam o simples liberalismo econômico. Então, ele passou a apoiar o Roosevelt em seus esforços de reativar a economia por meio de uma série de medidas governamentais, da intervenção estatal na economia. Isso o levou a ficar contra e a se desgastar com os conservadores republicanos que tentavam sabotar as tentativas do presidente. Um outro trecho que eu vou citar aqui, que é muito interessante, é a avaliação dele dos republicanos. Em relação aos republicanos, como há quem leve a sério um grupelho de homens de negócios e sortudos bom-vivants assustados, cobiçosos e nostálgicos que fecham seus olhos à história e à ciência, empedernidos ante a decência da compaixão humana, aferrados a ideais sórdidos e provincianos, que tão somente exaltam as posses e aquisições, indiferentes à luta dos materialmente despossuídos, sentimental e presunçosamente apegados a um cosmos de sonhos distorcidos, feito de saberes e princípios e posturas ultrapassadas, baseados no mundo de manufaturas e agriculturas que se foi, celebrando, consciente ou inconscientemente, falsas noções, como a de que a liberdade verdadeira é idêntica à ideia secundária de permissividade econômica irrestrita, ou a de que um plano racional de distribuição de recursos iria contra uma vaga e mística herança norte-americana. Totalmente contrárias aos fatos e sem o mínimo respaldo na experiência humana, intelectualmente, o ideal republicano merece a tolerância e o respeito que se dá aos mortos. E o Josh ainda acrescenta, as coisas não mudaram muito. Mas isso não quer dizer que o Lovecraft tenha virado um adepto da Revolução. Como o Josh bem aponta, o Lovecraft era a favor de uma distribuição de recursos, mas de uma concentração do poder político. Ele achava que a sociedade só poderia ser bem governada se todo o poder fosse entregue a um grupo reduzido de sábios, de pessoas qualificadas, que tivessem o discernimento para tomar as decisões corretas, sem interferência da grande massa. Ou seja, transformação social, mas sem participação popular. Aliás, o Lovecraft sempre desconfiou da democracia. Sempre duvidou que ele fosse realmente o regime político perfeito, ou o mais adequado, principalmente na era moderna, onde as massas sofrem a manipulação de espertalhões políticos. Então, se a gente tivesse que definir qual seria o seu ideal de uma sociedade bem governada, talvez uma pista esteja na sua história Sombra Vinda do Tempo, onde ele fala de uma grande raça que habitou a Terra milhares de anos antes do surgimento da humanidade, e cujo regime, segundo ele, seria uma mistura de fascismo com comunismo. Os comentários do Lovecraft, que o Josh também reproduz aqui, sobre a relação entre alta cultura, cultura de massas, a indústria cultural, a preocupação com o sistema educacional e com a elevação cultural das massas, também são muito interessantes, mas eu não vou ter tempo de passar eles aqui, e fica a dica para a leitura. O autor também relata episódios muito dolorosos da pobreza do Lovecraft, né? Porque embora ele tenha sido um autor muito talentoso, muito capaz, ele não sabia se vender, como a gente diz hoje em dia. Apesar dele ter trabalhado a vida toda, né, como ghostwriting, mas o que ele ganhava não era o suficiente para se manter com padrões mínimos. Então tem um episódio que relata aqui, já no fim da vida do Lovecraft, em que a pobreza dele era tanta que por 3 dias o coitado comeu apenas leite condensado misturado com achocolatado envelhecido de 10 anos. Então, essa foi a nossa resenha dessa biografia aqui. Eu, que já admirava o Lovecraft como um escritor de mundos fantásticos, passei a admirar ele ainda mais como uma pessoa muito mais interessante do que os estereótipos que nós normalmente associamos a ele. Então, ele foi uma pessoa contraditória e complexa. Ele possui alguns traços com os quais nós podemos nos identificar, outros traços
que nós podemos repudiar. Ele foi uma pessoa que tentou, durante toda a sua vida, fazer o ato talvez mais corajoso de todos. Viver a própria vida para ele mesmo. E essa foi mais uma resenha do nosso canal. Gostaram? Se gostou, deixa um like aqui, se inscreva-se. Comentários são sempre bem-vindos. Gostaria de aproveitar também e deixar a dica que estou vendendo alguns livros do Lovecraft no meu canal na estante virtual. Vou deixar aqui o link para vocês na descrição, caso vocês estejam interessados. Até a próxima!